ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve no Rio Grande do Sul nesta terça-feira para dar início aos trabalhos do gabinete do Ministério, que foi transferido temporariamente para o Estado por causa da catástrofe climática que atingiu os gaúchos. Durante a cerimônia, foi instituído o Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar o restabelecimento das atividades agropecuárias. O evento também contou com a entrega de 32 máquinas agrícolas adquiridas com recursos de emendas parlamentares. A visita do ministro Carlos Fávaro ao Rio Grande do Sul não trouxe as medidas que o apoio também que o agronegócio esperava. Na ocasião, Fávaro afirmou que o governo deve estruturar ações definitivas com relações aos débitos dos produtores até agosto, ou seja, daqui praticamente mais de um mês. E para falar desse assunto, eu vou conversar agora com o ex-ministro da Agricultura e comentarista do Canal Rural, o Francisco Turra. Boa tarde, Turra. A Farsul, ela levantou ela divulgou um levantamento, na verdade, sobre os impactos das chuvas do Rio Grande do Sul. E um dos recortes mostrou para a gente que quase 60% dos produtores entrevistados têm dívidas de outras safras, que é um assunto que eu estava até conversando com o Daúde. Como dar assistência a esses produtores que já estão muito endividados e não é de agora? Bem-vindo. Priscila, boa tarde a você, boa tarde aos que nos acompanham também. Em primeiro lugar, apesar de tudo isso, eu acho louvável a atitude do ministro Carlos Fávaro de visitar o interior do Estado. Porque você pode ter observado aí, Priscila, divulgação massiva de tudo que aconteceu nas cidades, de tudo que aconteceu, perdas nos bairros e pessoas ilhadas, enfim. Mas poucas imagens elas chegaram até o interior do Estado, onde está o pequeno produtor, o avicultor, suinocultor, o leite, frutas e etc. Não é só o pequeno, o médio, eu não diria que nessa região nós tenhamos grandes produtores, mas todos perderam e muito. Terras levadas, lavadas, destruídas, perderam o poder fértil que tinham, aviários, campos de leite, enfim. E foi também suínos, aves, tudo isso desceu o rio abaixo. Então houve um prejuízo real, que impede o produtor de pagar a conta. Eu vejo que, por exemplo, apesar de 3 estiagens sucessivas e agora a cheia, o produtor é resiliente. Ele se organizou, conseguiu plantar e etc. Mas há uma coisa que é fundamental, é ter um fundo garantidor robusto, para que o produtor possa ter acesso a recursos quase custo zero. E o Miguel tem toda a razão. O ideal seria perdão de dívidas, etc. Mas é muito complicado, imagino. Mas veja, eu acho que nós teremos que ter aí um fundo garantidor bem robusto. Não podemos falar em números menores, porque a catástrofe ela foi de uma extensão imensa. As perdas foram enormes. E muita gente simplesmente não tem como voltar à atividade. Será que é isso que nós queremos como brasileiros? Não. Um avicultor ele é importante para integrar e inteirar uma empresa, uma agroindústria que hoje tem mercado interno e acesso ao mercado externo. É importante você trazer o pessoal do leite, já que o leite vive uma crise constante e sem ter recursos para suportar tudo o que aconteceu. Não há como dizer, volte. Voltar é um gesto. Pedir para voltar é uma vontade. Porém, condições de voltar não existe. Então, a melhor coisa que tem, a melhor notícia que o Carlos Fávaro anunciou foi o caminho, um fundo garantidor. Há horas, a gente pleiteia um fundo garantidor, seguro agrícola, países que não só suportam o custo de uma lavoura que se perde, mas também até dão um pouco da renda que teria o produtor plantando, um pouco da renda. São países de primeiro mundo, países que já têm tradição, mas o Brasil não tem nada. E veja, no orçamento desse ano temos R$ 1 bilhão a menos
para seguro agrícola. Eu fui incisivo dizendo, fundo partidário, 5 bilhões, emendas 40, e tanta coisa que nessas alturas poderia integrar o fundo. Sim. Meu Deus do céu, é uma questão de prioridade. Uma questão de emergência, uma questão de emergência, né, Turra? E você falou uma coisa muito bem. É uma terra que foi levada e foi lavada. É diferente, a gente sabe que o produtor rural é resiliente, mas diante de uma catástrofe, você não acha que também a demora na implementação de medidas mais concretas, ela pode também afetar a recuperação do agronegócio gaúcho após as enchentes? E é importante a gente falar também das consequências econômicas para a região, porque mesmo com muita resiliência, é muito difícil voltar para uma terra levada e que foi lavada também, perdeu nutrientes, perdeu tudo. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, é verdade. Tudo isso é absoluta verdade. Deveríamos ser rápidos e é uma pena que o Ministério da Agricultura não tem, não teve e imagino não terá condições de ser ágil assim. Que infelizmente é dependente da área econômica. Tudo passa por eles. A área econômica que dita normas, eu passei pelo Ministério e sei o que é, e o ministro Carlos Fávero está oprimido aí ele está olhando tudo o que vê, acho que entristecido, jamais se imagina um fato igual, imagens assustadoras, e ele não tem meios de socorrer agora, na hora. Por exemplo, vai ter o plantio do trigo das culturas de inverno, deveria estar acontecendo. Com o quê? E aonde? Molhado, sem grão, sem semente, adubo, sem preparo nenhum. Então, quem perde com isso? O produtor? O Brasil perde com isso. Então, vamos fazer alguma coisa para socorrer o Brasil. É comida para o mundo e o Brasil encontrou caminho. Tá certo. Turra, quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença, aqui sua participação no nosso jornal. Até uma outra oportunidade. É sempre muito proveitoso aí falar contigo e dividir aí o seu ponto de vista. Sei que já ocupou também um importante cargo e todos nós queremos achar uma luz aí no fim do túnel para socorrer, porque é uma situação jamais vista. Então a gente precisa de agilidade, mas às vezes chega nesse momento, né? Por onde vamos começar? De tão prejudicado que foi o Estado. Obrigada aqui mais uma vez e até uma próxima. Um abraço, Priscila. Tchau.